Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje a nossa convidada para esse bate-papo é a doutora Lídia Brandes, psicóloga. Obrigada, doutora Lídia. Obrigada você pela oportunidade de estar aqui hoje. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito interessante, que é a saúde mental das mães. Que a gente realmente não tem noção, né? Como é que uma mãe, a partir da gestação, como é que tudo muda na cabeça de uma mulher, né, doutora? E o impacto disso também no filho, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai visitar um bebê, nasceu, né? Você vai visitar quem? O bebê. Você não tem esse cuidado com a mãe, né? E aí todo esse cenário vai vindo desde a gestação mesmo, né? E essa saúde mental, o que seria essa saúde mental? Se a gente pegar um conceito da Organização Mundial de Saúde, saúde mental é o quê? É o completo bem-estar, né, da pessoa, no seu meio e tudo mais. Então, se a gente pensar e trazer esse conceito para a saúde da mãe, né, saúde mental materna, é essa mãe viver com plenitude, né, as suas questões emocionais, biológicas, né, no seu ambiente, na sua relação com seu filho, com a sua família, né. E a gente sabe que ao longo dos anos, a humanidade, a gente foi sendo colocada no lugar, nós mulheres, de muita cobrança e de muitas atividades, né, e de certa forma, muito responsabilizada pela criação dos filhos, né? Como se isso fosse exclusivo da mulher. E a gente sabe que, enfim, o pai tem o seu papel, o companheiro, a família, a mãe, todo mundo, né? Então, quando a gente vai depositando toda essa responsabilidade sobre a mulher, né? Quem pariu Mateus, que o embale, né? Assim? Bem assim. E isso acaba gerando uma sobrecarga para a mulher mãe, né? Então, quando a gente fala de saúde mental materna, a gente fala dessa sobrecarga que tem adoecido as mulheres. A gente não tem dados de pesquisas recentes apontando situações muito importantes. Por exemplo, 1 em cada 4 mulheres vai apresentar depressão pós-parto no primeiro ano de vida, né? O primeiro ano pós-parto, ele tem esse dado, 1 a cada 4. Mas tem coisas que é bem própria da mãe, né? É a amamentação, aquela questão assim, aquele carinho ali de olhar se está com febre, se à noite está dormindo direitinho, se não virou. Uhum. Isso aí é um papel mais da mãe, né? Tem esse lugar, né? A gente não tira essa responsabilidade que de fato é nossa, mas tem situações que dá para ser compartilhada. Por que é só a mãe que tem que fazer o bebê dormir? Né? Por que é só a mãe que tem que trocar uma fralda, por exemplo? Né? A amamentação, ok, não dá pra gente terceirizar esse serviço quando é no seio materno, né? Quando vai com a mamadeira também, por que o pai não pode dar a mamadeira? Né? Por que o pai não pode dar um banho? Que quando a gente fala da questão da saúde mental, é porque é uma turbulência a partir do momento da gestação, né? Que você começa a viver e talvez aquela turbulência que você vive ela sozinha, né? Às vezes você não compartilha. Sim. Porque a sua vida muda seu corpo, muda seu dia a dia, suas amizades, os seus passeios. Tudo é transformado, né? Exato. Desde a gestação, isso já vai sendo modificado, né? Você já começa a se perder de si mesma, que a mulher vai se reencontrar depois de um tempo, né? Quando a gente fala sobre blues puerperaus, né? Sobre o período puerpério, que é pós-parto. A gente se perde naquilo ali, né? Eu me busco a Lídia de antes, eu não encontro, né? A Lídia que está sendo construída durante a maternidade, mas e o que vai ser de mim depois? Porque agora eu tenho um filho para criar, eu tenho, né, responsabilidades que eu não tinha antes. Então, a gente se perde para depois se encontrar, né? A maternidade é esse eterno ir e vir, né? Vir a ser, você está sempre buscando alguma coisa. Então, nesse contexto todo, é natural que a gente, em algum momento ali, não consiga, né? Nem deve dar conta de tudo. A gente tem que compartilhar esse cuidado com quem está perto da gente de alguma forma, né? Quando você fala que a gente se perde para depois se encontrar, aonde é que a gente se perdeu e aonde é que a gente consegue se encontrar depois que tem um filho? Essa resposta, assim, eu não tenho ela exata, né? Porque eu acho que a gente vai viver isso a maternidade toda. Né? Porque o seu filho vai mudar a fase e você vai se adaptando. Por que eu venho falar, né? Uma coisa importante, assim, já entrando no tema. O que é a campanha Maio Furta Cor? Por que ela é Furta Cor? Né? É uma campanha que tem como causa saúde mental materna. E por que furta cor? Porque a maternidade é isso, ela não tem uma cor só. Uhum. Então, se você está com um filho recém-nascido, te demanda um tipo de cuidado, uma dependência muito grande de cuidados. Depois ele vai crescendo, você vai tendo outra responsabilidade, um outro... Vai mudando, né? E um adolescente, né? Meu filho hoje tem 2 anos, um filho adolescente, deve ser uma outra demanda.
Então é isso, né? A luz que vai incidir sobre a maternidade vai fazer ela ser modificada. Né? E a gente precisa de luz para viver, a gente precisa de apoio, de suporte. Então, assim, já falando, né, adiantando um pouco essa questão da campanha, mas a gente entra nesse aspecto aí de ter que cuidar também desse bebê, desse filho, mas que um olhar seja voltado para a mãe, porque a gente está sobrecarregada, as mulheres estão adoecendo. Né? Isso é fato, porque sempre tem essa fala de que o pai faz o quê? Ajuda. Mas isso não é o papel do pai. O pai é o financeiro, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade muito nesse modelo. Eu sou o homem, o provedor, que isso é colocado, isso é posto culturalmente, socialmente, e não compete a mim trocar uma fralda, por exemplo. Então, a gente tem um movimento já mudando um pouco desse olhar, essa perspectiva, mas ainda é assim que a maioria encara a paternidade. Eu pago e a mãe, ou né, a mulher, executa esse trabalho, que não é meu. Mas, na verdade, ele poderia ser compartilhado, né? Se um filho dorme melhor com o pai, por que é essa mãe que tem que assumir esse cuidado, né? Se o pai pode passear com o filho, ou tomar qualquer outro tipo de cuidado que ele que possa fazer, para essa mãe tomar um banho tranquila, nesses primeiros meses que são intensos, por que ele não pode fazer? Pelo fato de ele ser homem? Mas ele não é o pai? Então, tem que assumir as responsabilidades. Hoje, as responsabilidades são muito colocadas sobre a mulher. Né? E aí vai gerar uma sobrecarga real, e aí adoece mesmo. Né? Tem um termo muito interessante que já tem, a gente já está conversando sobre, que é o burnout materno. Né? Que o burnout é a síndrome que está ligada ao esgotamento no trabalho. Mas aí hoje a gente fala de um burnout materno, ou seja, um esgotamento desse contexto, dessa carga invisível que a gente carrega, porque a gente é mãe, mulher, dona de casa, esposa, trabalha fora, então você tem que dar conta de muitas funções. Relacionamentos, né, de amizades, igrejas. Sim, você não vai deixar essa parte social de lado, até porque seu filho também precisa disso. Então, é muito intenso, né? Eu venho falando sobre, levantando essa bandeira da saúde mental das mães, porque eu, de fato, entendo que se uma mãe, ela tá bem emocionalmente, esse filho também vai estar bem. Então, a questão do pai, ele é um grande causador também, de certa forma, dessa questão da saúde mental da mulher. Ele não contribui muito, né? Desde que, muitas das vezes, as mulheres também trabalham fora. Aí tem basicamente a mesma carga horária. Um chega, toma banho, vai deitar para ver uma televisão, e a mulher chega para arrumar a comida, para olhar a criança, para dar um banho, para fazer um dever, né? Isso tudo pesa, né, doutora? Sim, e por que não o pai fazer o dever com o filho? Se ele tem habilidade suficiente, se ele tem disponibilidade, né? Porque, é claro, a gente sabe de rotinas de trabalho que não vai dar para conciliar. Mas no final de semana é possível, né? Então, assim, a ideia é cuidar da mãe para que ela cuide do filho melhor. Né? O que é cuidar melhor? Com saúde física e emocional, porque a gente tende a olhar muito a questão física, biológica, o que seu corpo está dizendo. Mas a questão emocional não vai aparecer no exame. Né? Não tem aí um raio-x que vai mostrar que a depressão, não tem, né? Mas tem o discurso dessa mãe. E talvez nem a própria mãe, às vezes, tem consciência que o mental dela está sendo afetado, né? Não tem, porque a gente acha que a carga é só nossa. Então, sou eu que tenho que lavar, sou eu que tenho que passar, sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que botar para dormir. Sou eu. E aí, a gente entendendo isso, a gente vai, uma hora, a máquina vai pifar. Né? Então, a mulher também tem dificuldade de dar espaço para uma outra pessoa cuidar. Né? Eu estava falando numa empresa hoje e aí uma mãe falou assim, eu fico até triste, assim, porque meu filho, quando eu chego, ele nem faz muita festa, mas quando ele está com o pai chegar, ele já está todo feliz, né? Ele só quer o pai. Quer dizer, que bom, aí eu falei com ela, que bom que ele só quer o pai, porque aí você pode ir lá descansar, você pode tomar seu banho tranquila, né? O filho dela tem 9 meses. Por que isso acontece, doutora? Como assim? Da criança tende a ir muito pro lado do pai. Dependendo da fase, a gente pode chamar isso de angústia de separação. A angústia de separação é uma fase, é normal, faz parte do desenvolvimento. Mas qual fase? Depois dos 9 meses de idade. Né? Que a criança vai se vincular muito ao cuidador por medo de perdê-lo. Né? Então, é muito comum a mãe voltar a trabalhar, o filho, quando ela chega do trabalho, ele gruda e só fica, né, ali juntinho dela. Porque é uma forma de compensar a ausência que ela passou por algumas horas, né, trabalhando e tudo mais. Então, a angústia de separação é uma coisa que acontece com todas as crianças, é uma fase do desenvolvimento, não é doença, não precisa de medicação, né? Mas esse menino vai sentir mais a ausência da mãe e vai precisar compensar isso de alguma forma, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a mamãe vai, a mamãe volta, né? Sim? Por exemplo, quando vai deixar um filho na creche,
né? No primeiro ano de vida, no segundo ano. É natural que o filho tenha dificuldade de adaptar, porque é um cuidador que ele não conhece, até criar um vínculo, né? Então, quando a mãe vai deixar, tem que dizer, olha, vai deixar, você vai ficar com fulano, a escola é isso e aquilo, né? Fazer o filme, assim, da escola, caminhar junto e dizer, olha, mamãe vai, mamãe volta. Né? A gente tem que colocar para a criança que a gente vai voltar, vai ficar distante por umas horas, e essa separação é fundamental para que ela consiga elaborar que existem outras pessoas na vida dela que são importantes e que vão exercer um cuidado, que são legais. Entende? Mas até essa questão, assim, de você deixar uma criança em determinado ambiente e, de repente, ela se adaptar muito fácil àquilo ali também, aquilo também, às vezes, a gente, como é mãe, também fica preocupada, né? Gera um incômodo também. Gera um incômodo porque também. Porque é isso, essa culpa que vem com a gente, né? Quando a gente, eu já escutei muito assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque e se o meu filho está muito bem com o pai e não está comigo, o que eu estou errando? Mas ele ficou muito bem na escola, não precisei trabalhar muito essa adaptação, ele foi super bem. Tem alguma coisa errada com essa escola? Às vezes não tem, às vezes seu filho é de um manejo mais fácil, ele se sentiu acolhido e seguro, e tá tudo certo. Mas a mãe tende a se culpar por ela não estar, né, acha que a culpa é dela, por qualquer coisa que aconteça com a criança. Doutora, se você tem um parceiro que está ali do lado ali, ele cumpre, talvez não cumpra com excelência, né, a participação dele ali do lado da mãe ali, aí imagino quando a mãe é mãe solo. Uhum. Tem um dado muito importante que a gente tem que dizer, né? 11 milhões de mulheres são mães solo. Esse dado é gigantesco. E às vezes solo de todos os sentidos, financeiros, né? E eu tô falando de uma mãe solo que não tem um parceiro do lado, né? Parceiro para estar junto com ela, mas também aquela que existe um parceiro que não exerce o seu papel. Ah, tá. Né? Então, é quase que uma mãe solo com uma presença física de um companheiro que não né, que não faz o seu papel. Né? Então, mãe solo é quem está cuidando sozinha da criança, responsável pela criança de forma integral. Às vezes tem o pai, às vezes é casado e tudo mais, na mesma casa, mas ele não exerce o papel dele. E aí vai sobrar para essa mãe também. Né? Então, a gente está falando de duas situações, que a gente pode chamar da mãe solo, né? Essa que não tem um companheiro junto, que separou, que nunca teve, né? Enfim. Ou de uma que tem o papel, fisicamente ele está ali, mas ele não é participativo no cuidado com os filhos. A vida vira de ponta cabeça da noite pro dia, né? Quando você imagina grávida e você já imagina que não terá o suporte. E muitas das vezes as pessoas não têm o suporte, não é só do marido, né? Ou do parceiro ali. Talvez também até da família, né? Uhum. Porque a família é fundamental nessa questão, assim, principalmente quando a criança nasce, né, doutora? Exato. A rede de apoio que a gente chama. O que é a famosa rede de apoio? Familiares, vizinhos, amigos que estão ali para auxiliar no que a mãe precisar. Porque às vezes a sogra, a mãe mesmo, né, a avó da criança fala assim, não, eu vou cuidar dele para você, mas vai fazer de um jeito ou vai fazer uma coisa que não é o que a mãe quer, o que ela pretende. Né? Então, por exemplo, a amamentação é exclusiva até os 6 meses de idade. E aí vai vir uma avó, talvez, né, algum parente vai dizer assim, pode dar um chazinho, tá com cólica, tem que dar um chazinho, né? Mas a mãe não quer, por algum motivo ela não quer, né? Isso não é respeitar. Então, a rede de apoio, ela tem que fazer aquilo que a mãe está precisando no momento. Então, fica com meu filho por 10 minutos para eu tomar um banho tranquila, né? Ou, passeia com ele hoje no carrinho e tal, né? A gente está falando de uma criança de até 2 anos de idade, 1 ano, 2 anos. Leva para o shopping, vai passear, para que eu tenha um momento para mim, é o que a mãe precisa. Porque às vezes a gente quer fazer o que a gente acha que a mãe precisa. Rede de apoio chega junto naquilo que a mãe está demandando de uma necessidade dela. Verdade. Você falou aí a questão assim de seguir o passo da mãe, né? Eu tenho uma irmã que quando as filhas dela eram menor, às vezes as pessoas ofereciam doce, essas coisas. Se ela visse, na hora ela chamava atenção, ela não permitia. Então, é aquela questão assim, né, de seguir a linha da mãe, né? Que às vezes a pessoa assim, opa, a mãe não tá vendo, deixa eu fazer, e não tá certo, né, doutora? Não tá, né? Primeiro que vai entrar em conflito com o que essa mãe vai dizer para essa criança, e essa criança vai ficar assim, qual é a minha referência, né? O que minha mãe tá dizendo, o que essa pode, pessoa né? tá dizendo, o que eu posso, o que eu não posso, né? Então, o interessante é que a gente faça como a mãe, né, tá, ou melhor, o cuidadora, né? Porque às vezes essa criança tem outras referências que não é só a mãe, né? Senão a gente vai estar também colocando sobre a mãe aquela responsabilidade que pode ser compartilhada, né? Então, o ideal é isso, a criança ter uma referência só, né? E caminhar na mesma linha, né? Não dá para um educar de um jeito ou de outro, tem que falar a mesma língua. Até mesmo porque, um exemplo, se a sua família tem
como é que eu vou te falar? Não é uma predisposição, né? Algum problema. Quer dizer, uma diabetes. Eu não quero que dê doce para o meu filho desde novo. Então, assim, a gente já prevê, né? O que pode acontecer lá na frente. Às vezes, aquele não querer dar um doce para a criança, tem um porquê, né? Sim, e mesmo que esse porquê seja a mãe querer fazer daquela forma. Às vezes a gente invalida muito o que a mãe está dizendo, né? Porque, enfim, talvez ela não sabe muito. O que tem? É só um docinho, é só um pedacinho, né? Assim, mas ela tem as razões dela. Eu acho que é isso que tem que ser respeitado, né? A mãe ser legitimada no seu papel de mãe. Por que a mãe, quando vai pedir um fast food na hora do almoço, ela é a preguiçosa e o pai é o herói que cuida? Ah lá, que legal, tá levando o filho para passear. Não é assim? Então, por que a mãe é colocada nesse lugar? A gente não se apoia. Verdade. A gente não se apoia, entende? Então, a gente tem que falar a mesma língua, enquanto mulheres, mães. Essa é a mulher preguiçosa, né? Não fez o almoço folgada, hoje, que absurdo, né? Isso gera uma situação de violência, né, no contexto, que não é bom para a criança, né? Que vai interferir diretamente. Então, quando eu levanto a bandeira da campanha Maio Furta Cor, que é o meu objetivo hoje, né? Nesse mês de maio, a gente falar um pouco sobre isso, e, na verdade, o ano inteiro, né, é porque realmente impacta a vida do filho, da família e tudo mais. E, na maioria das vezes, a gente esquece de cuidar dessa mãe, que está cuidando de todo mundo. Doutora, encontra pai que divide as atribuições? Encontro, na minha casa eu tenho um. A gente batalha todos os dias para que isso não seja ruim para ninguém. Mas ele tem feito o papel dele, né? Então, quer dizer, eu trabalho à noite, segunda e quinta-feira. Meu filho vai ficar com quem? Pai dele, eu não preciso levar para minha mãe. Ele tem um pai presente. O pai nem sempre é paciente com algumas coisas. 2 anos de idade já é desafiador. Meu filho fala tudo e questiona tudo. Então, ele vai criando o manejo dele. E é preciso que nós, mães, a gente dê espaço para que esse pai faça o papel dele, do jeito dele. Porque ele é o pai, né? Então, quando eu não estou, rola mamadeira. Né? Comigo não tem, porque eu amamento ainda. Então, rola uma madeira quando eu não tô. E tá tudo bem. Ah, hoje ele foi dormir mais tarde porque demorou mais o banho. Tudo bem, eu não tô ali para ver. Né? Eu não tô ali para fazer. Do meu jeito, vai ser de um jeito. E a criança sabe para quem, o que ela pede, para quem ela pede. Verdade. Né? Por exemplo, com a minha mãe, ele direto pede: posso ver a Maria Clara? Que é uma duplinha que tem lá no YouTube. Para mim, ele não pede. Ele sabe quem vai dar o que para ele. Entende? Então, o pai, ele entende já que o pai é o pai, que a mãe é a mãe, que são pessoas diferentes. Isso é positivo, isso não é ruim, né? Quando eu digo falar a mesma língua, é porque tem que caminhar no mesmo viés de educação, né? Para a criança ter uma referência. Mas que o pai vai fazer de um jeito e a mãe de outro, a gente tem que deixar de ser controladora e deixar de se cobrar por uma maternidade perfeita. Porque ela não é perfeita, né? A gente vê no Instagram muitas coisas, na rede social, né? E quer levar e incorporar pra gente, né? Então, eu falo assim, meu filho nunca dormiu uma noite inteira. Ele dorme, mas ele mama, e é aquele sono, né, meio agitado, que é característico do bebê, não tem nada de errado com ele. Só que para eu voltar a dormir, demora mais. Verdade. Né? Então, eu vejo mães que o filho dorme a noite inteira e tá tudo certo. O meu não é assim, mas eu criei uma expectativa quando eu tive meu filho, né, o Tom, e falava, não, ele vou colocar o bercinho aqui do lado da minha cama, eu vou dormir a noite inteira. Nem sempre, nunca foi assim, né? Então, assim, é tudo diferente, né? Tem essa maternidade real, que é que a gente fala dela, e hoje a gente pode falar dela, né? Que a mãe também tá cansada. E às vezes você fala aí a questão do dormir a noite inteira. Eu falo que depois que eu fui mãe, eu nunca mais dormi tranquila, principalmente quando o filho sai de casa. Porque se sai, você fica imaginando onde está, com quem está, o que está fazendo, o que pode acontecer. Então, é um negócio que a mãe carrega por toda uma vida. Aí já aconteceu, às vezes, da minha filha ir para uma festa, demorar, aí eu chegar perto do meu marido e falar assim, não chegou até agora. Aí ele vira, liga para ela, vira para o lado e dorme tranquilo. Por que, doutora? É questão de ser menos pai isso, ou não ter realmente absolvido ser pai, ou é do instinto? Olha, existe uma questão de diferença mesmo. A gente fala, né, igualdade de gêneros e tudo, mas existe a mãe, o cérebro da mãe, ele vai ser modificado depois dos filhos. Isso já foi estudado. Modifica. Então, você está em estado de alerta, né? O seu estado de alerta, ele vai diminuindo à medida que seu filho vai crescendo, você vai se adaptando às questões que vão surgindo.
Mas é isso. Então, o pai não vai ser igual à mãe. O pai vai ser o pai. A mãe vai ser a mãe. Cada um com a sua referência. Então, talvez ele se preocupe menos nesse momento que ela está na rua, que ela demorou a voltar, mas com outras questões ele vai se preocupar mais. Né? Talvez, assim, questão financeira, de estudo, se ela se organizou, se ela tem um cara bacana do lado dela, entende? Vai mudar o foco. Né? A gente, por uma questão, talvez até biológica mesmo, né? De gerar uma criança, e o seu corpo modifica todo naquele momento e vai se modificando e depois ele volta, mas a mente não, né? Então, você vai ficando mesmo em estado de alerta, é uma hipervigilância, né? Que você cria. Porque eu acho que é tão interessante esse assunto, porque eu nunca tinha parado, mesmo como mãe, para pensar que, em algum momento, a minha saúde mental, ela tinha sido afetada com o nascimento de uma filha, de uma neta. Eu não tinha noção, eu sabia que algo estava errado. Né? Sabia que algo estava errado, mas eu não tinha noção disso aí. Às vezes eu ia para a rua, às vezes quando acontecia de começar a ir para a rua, sair, que você já fala, opa, deixa eu dar uma saidinha, tá? Mas aí você vai lá, deixa a comidinha pronta, deixa a janta do marido pronta, deixa a cama já arrumada para deitar. Então, até isso a gente faz. Quer dizer, a gente faz o que é o papel da gente, entre aspas, né? E deixa tudo pronto para eles. E ainda costuma fazer errado. Você chegar, deu alimentação errada, você deixou o remedinho do lado ali, entendeu? É tantas gotas, às vezes dá mais ou menos, entendeu? E olha que você acaba deixando tudo certinho. E eu nunca tive noção, entendeu? Opa, minha saúde mental realmente está precisando de um descanso. De um cuidado, né? A gente não se permite isso também. Porque a gente acha isso, né? Eu tenho que fazer porque eu sou a mãe, porque eu sou a mulher, porque eu tenho que fazer. Tem sim, tem coisas que competem a nós, no nosso papel de mãe, mas tem coisas que a gente pode abrir mão. Pode dividir, né? Deve dividir, para manter a sua saúde mental, assim, em dia. Porque você vai precisar de cuidar do seu filho, né, com uma dedicação que ela é pro resto da vida. Né? E o que chama atenção é que, às vezes, a criança, igual eu já comentei, a criança, às vezes o pai não dá essa atenção, você como mãe, fazer tudo, e às vezes ouvir do filho assim, eu gosto mais do meu pai, entendeu? Eu lembro que eu já ouvi isso da minha filha, mãe, eu gosto, você me desculpa, mas eu gosto mais do meu pai. E eu, no momento, assim, aí dói lá no fundo, né? Lá na alma. Mas eu, na hora, virei para ela e falei assim, filha, isso não tem problema, isso acontece, entendeu? Isso acontece. O que importa para mim não é o seu sentimento comigo, é o meu para com você, entendeu? Foi a forma que eu saí, que eu absorvi. Aí uma amiga minha um dia falou comigo assim, eu acho que eu não suportaria escutar um negócio desse. Eu também achava que não, entendeu? E acabei ouvindo e tendo que aceitar, né? A gente tem que tentar olhar, assim, são várias situações, né, que envolvem isso, mas acho que quer dizer que você fez um papel legal, sabe? Você como mãe fez um papel legal. Para ela, a ponto de identificar o pai como um cara legal também. Quer dizer, você fez uma boa escolha. Né? Pra sua vida, talvez, você sabe que eu acho que é uma forma também de chamar a atenção do pai. Entendeu? De querer assim, talvez meu pai faça menos que minha mãe. Aqui a gente acha que a gente faz mais, né? A gente sempre acha, né? Então, é uma forma que eu tenho de aproximar, de dar carinho. Talvez minha mãe necessite menos do carinho, né? Ou às vezes a gente ocupa muito. Eu falo com meu filho, filho, eu sou chata. Porque o remédio é comigo, lavar o nariz é comigo. As coisas mais chatinhas são comigo. O pai fica com a parte mais tranquila. Tranquilo que eu digo assim, de um passeio, de uma brincadeira, ele é mais divertido do que eu sou mais fechado, mais séria. Então essa coisa do cuidado, assim, quando tem que chegar junto, sou eu. Lá em casa é meio invertido, né? E ele vai pra brincadeira, pro lúdico, e faz tudo assim, anda de skate, com o menino no colo, joga queimada com ele no colo, porque ele é pequenininho ainda, 2 aninhos. Então, quer dizer, o pai vai criando memórias mais afetivas, né, assim, nesse sentido da brincadeira, que eu não dou muito conta, né? Primeiro porque a minha realidade de trabalho, né, é mais dinâmica. Então, olha que bom que tem um pai para contar com essa parte que eu não vou dar muito conta. Então, eu acho que o ideal é a gente se complementando, assim, nesse sentido. Então, se esse pai é referência para ela de carinho, de afeto, que legal, que massa, né? Porque aquela parte mais complicada, talvez você tenha assumido, né? Não, eu tenho, assim, a consciência limpa, né? Então, assim, eu acho que... Mas eu não me importo.
Eu não me importo. Eu acho que isso pode acontecer. A gente às vezes tem mais apego ao pai, à mãe. Mas você tem, mas não fala, né? Você não fala, você fica guardadinha aquilo ali para você. Mas eu acho que o seu marido, nós vamos ter que bater um papo com ele. Ele está tentando, né? Porque realmente a grande maioria não exerce esse papel, né? Eu vejo hoje, assim, os pais, né, das crianças com a idade do meu filho, essa geração, assim, eu vejo uma tentativa, pelo menos, de assumir mais algumas coisas, sabe? Então, assim, a gente fez um evento no sábado sobre o Maio Furta Cor, né? Uma ação, uma marcha, e tinha um professor lá que ele conduziu uma roda de conversa sobre isso, masculinidades e paternidade. Ele estava dizendo sobre esse lugar do homem na sociedade, o que a gente entende que o homem deve fazer. O que faz um homem? O que faz um homem pai? Como que ele deve se, né, conduzir com esse filho? Então, é uma discussão muito interessante, porque a gente esbarra na cultura o tempo inteiro, né, dizendo que o homem é o quê? Másculo, potência, trabalha o dia inteiro, bota de comida em casa, né, assim... E o dinheiro é do homem e a mulher cuida da casa, né? Assim, a gente aprende isso desde novo. A menina brinca de cozinhadinha, comidinha, e o menino tá lá com o carrinho, com as ferramentas, né? Hoje em dia a gente vê uma coisa muito invertida também, porque a mãe trabalha muito, trabalha fora. E esse pai fica meio perdidão mesmo. Não tem manual, né, Sônia? Para ser pai e ser mãe, você não tem manual. Você aprende a fazer fazendo. Quando você fala a questão da mãe trabalhar fora... porque existe a mãe, né? Nós estávamos falando que tem o marido que compartilha, mas tem a mãe que o marido não compartilha, às vezes você precisa de um ajudante. Tem aquelas que às vezes paga alguém para ficar com seu filho. Sim. A saúde mental neste momento, ela não se sente menos mãe, não? Pois é, a gente tende a se culpar muito por isso, por abrir mão de uma maternidade, de um cuidado que pode ser terceirizado. Entende? Por que eu não posso ter uma babá se eu tenho condições financeiras para pagar uma babá? Por que eu não posso botar meu filho na escola antes dos 3 anos se eu acho que, no momento, a minha rede de apoio é essa? Que existe, né, pessoas que defendem a escola depois de 3 anos de idade, que antes é uma bobagem. Bobagem entre aspas, porque se a minha rede de apoio é falha, é pequena, a creche vai ser minha rede de apoio. Né? Então, a gente tende, mulher, se culpar muito por abrir mão desses momentos, mas se eu preciso trabalhar, eu não posso abrir mão do meu trabalho. Né? E a creche, de certa forma, vem a questão da socialização. Tem muitos ganhos. E a própria memória da criança, né? O desenvolvimento dela parece que é elástico, né? Você pode tacar informação ali dentro que eles aprendem e aprendem com propriedade. A gente vai procurar um lugar que seja referência, porque a primeira coisa, assim, no meu entendimento, né? Como psicólogo, como mãe, é que o meu filho, nesse momento, nessa fase da vida dele, ele precisa de carinho, de afeto, de amor genuíno. Sabe? Com essa idade, né, de 2 anos, ele não precisa, embora ele saiba saber todas as cores, números e várias coisas, ele precisa de afeto bom, positivo, entendeu? Ele precisa ser acolhido quando ele chora, ele precisa de ter colo. É colo. Colo é bom, gente. Colo, todo mundo quer colo, né? Assim? Então é isso que ele precisa ser cuidado nesse ponto emocional, nessa idade. Muito mais do que qualquer outra coisa que ele possa ter de conhecimento, né? Então, o que vai fazer ele conseguir se desenvolver bem é ter esse afeto agora, na base, entendeu? É solidificar essa base emocional. Porque eu falo, o que eu mais preocupo, meu filho é saudável, ele já fala tudo. Conta, fala cor, canta demais, mas ele precisa de afeto agora. Então, eu quero preocupar com a questão emocional dele. Então, se eu tenho uma briga com o pai, ou uma discussão, se a gente não fala a mesma língua, eu não vou brigar perto do meu filho. Eu vou poupar ele. Depois quando você fala da saúde emocional da criança, mas se você também não tem o pai presente, isso acaba afetando a criança, né? Ou não, ou a criança acostuma com a ausência do pai. É interessante o que você está trazendo, porque às vezes a gente tem pais presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Você tem um pai dentro da casa que não é emocionalmente presente, não está disponível para o filho. Entende? Ele está ali, mas ele não está disponível, ele não interage, não tem essa troca, não cuida, né? Deve estar ali, por estar ali, por outro papel, por outra função. E você tem, às vezes, pai que não, né, que são ausentes fisicamente e que aí vai vir uma outra pessoa e vai fazer o que a gente fala de função paterna, né? Às vezes é um avô, é um tio, é um primo, é um irmão mais velho, é um vizinho que vai dar referência para essa criança do que é o pai, do que é essa pessoa, essa figura ali na vida dele. Entende? Então, às vezes, o pai está presente fisicamente, mas não emocionalmente. E, às vezes, não tem mesmo, de fato, né? Conheço uma pessoa que, com 2 meses, o pai faleceu.
né? Então, alguém fez a função ao longo da vida da criança, depois disso, não teve como, né? E tem a separação que acontece, a incidência de divórcio é enorme depois do filho no casamento, né? Porque muda tudo, né? As transformações na mulher, no homem, no relacionamento, as demandas criança, outras. né? A criança vem, o problema não é a criança, né? Que a gente fala assim, depois que o filho veio, acabou o relacionamento. Não, gente, porque mudou tudo, né? E tem uma pessoa ali dependente o tempo inteiro, né? Aí veio a criança, eles viram e falam assim, nossa, você só vive estressada, né? Aí não sabe o quanto de coisa não sabe. Que aquela mãe às vezes fez durante a noite, durante o dia. Eu vou te falar uma coisa de coração. Essa conversa nossa, esse bate-papo nosso, ele me fez refletir. Sim. Essa questão do estresse emocional Sim. que a gente carrega. Uhum. E às vezes não percebe isso como que a saúde mental da gente ela está sendo totalmente afetada. A gente acha que tem que ser assim, porque a gente é mulher. Entendeu? Que tem que ser assim, não, eu sou mulher, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem, mas a gente pode viver uma maternidade mais feliz, mais leve, compartilhada, não é tudo que é nosso. Né? E até a gente entender isso leva um tempo. As pessoas também colocam isso pra gente e a gente incorpora isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Nem sempre. E aqui que você colocou também, né? As mulheres não defendem mulheres, né? Então, a gente julga muito, né? Então, essa questão do julgar, fulana tá estressada, ninguém sabe o que passou. Não sabe. Entendeu? Aí você vira e fala assim, mas tem uma rede de apoio tão bacana, mas você também não sabe por que tem aquela rede de apoio, e isso, né? A gente nem está falando dos transtornos psicológicos, né, que vêm depois do parto. Assim, uma depressão pós-parto, né? Tem mães que chegam a desenvolver quadros de ansiedade, né? Muito comum, muito mais do que a gente imagina. Por causa dessa mudança, né? Por causa da mudança que é fisiológica, que é hormonal, mas não é só hormônio. Só hormônio não explica o fato de mais mulheres adoecerem do que homens. Mais mulheres terem depressão do que homens. A questão hormonal é real, mas não é só isso que explica, né? A gente está falando da sobrecarga. Isso é que é o ponto, entendeu? É a gente viver sobrecarregada achando que isso é natural. E a gente naturaliza essa sobrecarga, entendendo que é do cuidado, é da mulher, é da mãe, é assim mesmo. A gente aprende que é assim mesmo. Entendeu? Então, quando eu falo da campanha Mindful to Co, eu quero falar disso. Que a gente pode viver uma maternidade mais leve, a gente pode compartilhar situações e as pessoas precisam entender isso. A campanha não é uma campanha feminista. Ela é uma campanha para todos nós, toda a sociedade tem que entender que é importante, que é necessário cuidar da saúde mental das mães. Olha, todos nós temos uma referência materna. Se você perguntar para qualquer pessoa, você tem uma referência feminina, materna, que foi sua referência. Ou é sua mãe, ou é sua avó, ou é sua tia. Todos nós temos alguém. Então, se a partir de hoje as mulheres falam assim, não vou ter filhos mais, acabou, não tem mais filho. Vai extinguir a espécie. Se a gente dizer assim, não quero mais, acabou. Ninguém mais tem filho, nenhuma mulher vai ter filho mais. A gente é que comanda esse negócio, entendeu? A gente, como você falou, né? A gente comanda isso aí, mas é muito difícil, né? Mas tem homem também que é muito atrapalhado, né? Às vezes é preferível deixar ele no cantinho dele. Mas ele é atrapalhado porque ele nunca fez. E ele não foi ensinado a fazer. Entendeu? E que faça mesmo sendo atrapalhado, né? Ou entra num acordo, né? Eu acho que o diálogo é que é importante. Olha, não consigo trocar uma fralda, mas eu consigo fazer ele dormir. Né? Não consigo, nós estamos falando desses primeiros anos, né? Sei lá, não consigo dar um banho, né, bem dado, assim, mas eu consigo estudar com ele. Aconteceu essa semana, logo que a gente falou, né, sobre essa questão, eu preocupada com a saúde mental das gestantes, aí que você abordou, falou, não, vamos falar das mães. Aí eu passei por um episódio de um pai, né, e a mãe estavam juntos, 2 crianças, aí de repente uma machucou. Uma foi pular, ela bateu com o rostinho na parede. A mãe levantou para pegar a criança, o pai estava assistindo futebol, aí aquilo me chamou a atenção, porque ele já estava na conversa, né? Aí o pai nem olhar para os lados, ele olhou. Na hora eu virei e falei, olha aí. E se não é essa mãe para acolher essa criança, ia ficar ali mesmo? Sem esse acolhido, que eu acho que é o mais importante quando você machuca, você não quer alguém para cuidar de você? Mas eu te pergunto, quando tá sozinho, e aí, como é que é? Eles fazem? Aí a criança? Imagino que faz. Porque não tem a mãe ali do lado. Vai fazer, claro que vai fazer. Vai fazer. É seu filho, será que vai deixar assim, sem o cuidado, sem a acolhida?
Talvez é porque a mãe estava ali, que ele falou, eu vou dar conta. Mas o que é orientado para uma mãe? Ou o que é orientado? O que uma mãe deva fazer? Opa, mudou minha vida toda, tá? Eu tô com um filho. Lógico que é conversar com o parceiro, né? Eu acho que isso, às vezes, essa conversa tem que vir desde lá de namoro, né? Sim. Porque, às vezes, colocar isso na cabeça da noite pro dia é difícil. Pode falar, a mulher é folgada. E isso é o que a gente falou. Essa questão, às vezes, irradia em toda a família. Não, sua mulher é folgada. Não, você trabalhou o dia inteiro. Você não tem que fazer. Eu fui pra dormir? Entendeu? Esquece que o dia inteiro, principalmente na fase de engatinhar, então, né? Que é um segundo de atenção. Quantas crianças aí que acontecem, tantas fatalidades aí por questões assim de segundo. Você vê pai no celular, né, que hoje é tão frequente. O pai está no celular, a criança está lá e está esquecendo do mundo. Porque a gente, quando pega o celular, eu já parei para perceber que às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu não ouvia com a Sônia. E se eu for pai, entendeu? Falou comigo e você acha que você não está distraído. E você está altamente distraído. Então, eu acho que a gente tem que realmente, né, se dedicar mais. Se você quis. E uma criança faz tão bem pra gente, né, doutora? Eu falo, minha vida antes do Tom e depois do Tom. Marcou total, assim, antes e depois. Então, assim, o que um parceiro, né? Primeiro, ele entender o papel dele de pai, né? Entender que pai cuida, pai educa, assim como a mãe, né? O homem só não pode, nos primeiros anos, amamentar. O resto tudo ele pode fazer. Né? Por que não? Então, assim, tem que quebrar um pouco desse estigma social, né? De que o homem não chora, assim. Que o pai sai no final de semana para relaxar, a mamãe fica dentro de casa. Teve um episódio desse, não foi? De um ator que falou que estava tão cansado, separou 2 filhas, uma filha pequena, tal, bebezinha, e acho que 4 meses separou porque ele não estava conseguindo parar para nada, nem para ler um livro. Ele só queria ler um livro. E aí eu acho legítimo o desejo dele, mas eu imagino que essa mãe também estava na mesma necessidade que ele, né? De parar para ler um livro, para ver alguma coisa, para fazer uma unha, né, para tomar um banho tranquila. Então, assim, primeira coisa, eu acho que o pai tem que entender o papel dele e construir esse papel de pai, né? Eu observo muito assim, como que o homem lida ou cuida, se relaciona com a sua própria mãe, né? Uma coisa que a gente mulher já vai observando, né? Porque esse cara vai ser o pai do seu filho, da sua filha, né? Então, assim, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, não tem manual para ser mãe nem para ser pai, né? Mas existe um desejo de cuidar de alguém, uma necessidade que você vai construindo na sua relação com seu filho, entende? Então, se você, né? O meu companheiro, ele viveu a maternidade comigo, ele vive junto, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, o parto, ele foi presente, ele foi meu acompanhante, ele me ajudou, eu tive um parto normal, que 12 horas de trabalho de parto, foi todo um processo que ele estava sempre, ele viu nascer, ele cortou o cordão umbilical do meu filho comigo, né? Isso é muito simbólico. Então, ele desde sempre comprou esse negócio, falou, vamos junto, né? Não que seja perfeito, porque tem hora que os dois querem sair correndo, fechar a porta, sair correndo, 5 minutos de sossego. Né? E a gente não tem tempo pra gente, que é um outro ponto também do casal pós-filho que precisa de cuidado, né? Mas, assim, é entender que ele tem um papel de pai que precisa ser feito, né? Ninguém vai fazer por ele, né? O filho dele precisa do pai, o filho precisa do pai, da figura paterna, né? Assim como ele também precisa da mãe. Os vínculos vão sendo criados, estabelecidos, e é importante ser fortalecido isso, né? A criança precisa disso. E esses vínculos, eles são fortalecidos com carinho, com atenção. Nossa, né? Sem dúvida alguma, né? Eu percebo quando eu estou mais agitada e eu preciso corrigir o tom por algum motivo, o negócio não caminha muito bem. Quando eu estou mais tranquila, que eu consigo escutar ele, conversar olho no olho, acolher, aí flui melhor. É muito mais fácil. A gente tem que estar bem para a gente conseguir cuidar de fato, né? Bem, assim. Então, não dá para falar de saúde mental materna sem falar da rede de apoio, sem falar do papel desse pai. Tá tudo misturado, né? Sem falar de violência obstétrica, no início lá, quando vai ter o filho, sem falar de violência doméstica. É uma conscientização no todo, né? Exatamente. Entendeu? Essa questão, assim, de você ver a pessoa ganhou neném, foi arrumar um cabelo, foi fazer uma unha lá, ó, tem tempo para isso, tem tempo, deixa a criança para trás. Saindo com o marido, deixando com o babá.
Ninguém sabe aquilo, a terapia que aquilo ali... Isso faz bem. Né? O bem para a esposa, para o marido. Essa mulher, ela está se resgatando, ela está se buscando ali dentro, né, internamente. E até mesmo porque, quando a mulher ganha neném, eu acho que a grande maioria, né, olha para o próprio corpo e, quer dizer, aquilo ali é deprimente, a gente não né? reconhece, né? Eu tive, assim, eu engordei muito pouco, então meu corpo mudou no sentido, assim, oposto, até eu emagreci muito. Então, eu também não me reconheci. Eu falava, nossa, mas como eu fiquei flácida, né? Fiquei diferente. E o peito incha por causa do leite, né? Você vai vendo as transformações, né? Antes da gravidez, durante, depois. Então, você vai vendo mudança. Você não se reconhece, até fisicamente. E demora, né? Essa até volta se do corpo, né? A gente fala de puerpério, esse período ali do pós-parto, né? Aos 42 dias, né? Até 60 e tal. Mas assim, o puerpério emocional, ele não tem prazo para acabar. Então, essa pergunta assim, quando que termina o puerpério? Quem vai dizer disso é a mãe. Dentro da biologia, a medicina vai falar 45 a 60 dias. Mas um puerpério emocional, ele pode durar muito mais. Né? Pode durar muito mais. Mas não é fácil, né, doutora? A gente vir aí e falar assim, a mãe deva dar um basta. Entendeu? Chegar, entendeu? Vão dividir isso aqui, fazer assim, assado. Isso não é construído da noite por dia. Não. E nem na imposição, né? Não vai funcionar. Né? O sujeito tem que querer, né, ser o pai mesmo. Biológico ele já é. Mas ele tem que querer exercer essa paternidade, né? Tá junto. É lindo quando você constrói a memória afetiva com seu filho, que você faz as coisas junto, né? Que você vai criando memória positiva para ele, né? Ele vai lembrar de você com essa referência. É muito bonito, só que o homem às vezes não se permite isso, né? E às vezes a gente fica nesse lugar de tanto cuidado, de tanto controle, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, você deixa de curtir a maternidade também. Porque a gente fala assim, parece que é sempre ruim, né, Sônia? Não, tudo bem que também não é mar de rosas, não. Que tem os pontos que são difíceis para ele, desafiadores, né? Mas ser mãe é muito bom também. E a gente tentar valorizar e olhar para o que é bom nesse caos, que é um caos. Porque a gente leva com leveza. Deveria. Só que, quando a gente falou o tema, foi aquilo que eu te falei. Aí, de repente, realmente existe uma saúde mental a ser trabalhada. Existe e deve ser lembrada sempre. 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 Porque a ideia é essa, né? E não só nos primeiros anos de vida. Ali a incidência maior de transtorno psicológico, emocional, né? Alguma coisa assim do psíquico da mulher vai ser nesses primeiros 2 anos. Mas a participação do pai, ela é mais difícil no início, né? Tem pai que na hora que a criança começou a andar, aí sim ele vira parceiro. O pai, ele demora mais para elaborar a chegada do filho, né? A gente já está com o filho na barriga, são 9 meses, né? 40 semanas, você vai construindo, cada mês é uma demanda e tal, você vai já elaborando isso. O pai é o encontro com o real, né? Nasceu, aí eu tô vendo meu filho, aí eu consigo... Não gosto de pegar, pensar daqui pra novinho, frente. Tá? Mas tem uns que viram um paizão. Né? E aí tem a sua referência de pai, né? Qual é a referência de pai que esse pai tem? Acho que isso também influencia, né? Porque se meu pai não foi presente, ele nunca fez nada comigo, não esteve ali, provavelmente esse pai vai repetir esse cenário aí, né? A não ser que ele já esteja preparado, enxergou isso. Ou ele queira mudar, fala, né? eu quero mudar. Acho assim, eu falo muito isso, a maternidade, assim como a paternidade, é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente. Você tem a oportunidade de ser diferente do que você foi. Muitas vezes a gente foi criado de uma forma desrespeitosa, né? Sem muito cuidado, sem valorizar o que a criança fala. A criança não quer, não interessa não, se a criança não sabe nada não, né? E a gente vai invalidando o sentimento dessa criança. E culturalmente é isso que a gente aprendeu. Não estou dizendo que pai e mãe é ruim ou foi ruim, que as épocas eram diferentes, a informação era outra. Mas aí hoje, nesse momento, você já tem a oportunidade de fazer diferente. Fala, não, aí... Eu não fui escutada, não fui ouvida, mas eu posso escutar meu filho, eu posso tentar fazer diferente com ele. Né? O que eu tento fazer, respeitar ele do jeito que ele é. Então, assim, tem dia que ele não quer ir para a escola. Eu vou deixar de mandar ele para a escola? Não, ele vai para a escola. Filho, escola de segunda a sexta, eu converso. Não tem essa opção, escola tem que ir, mamãe trabalha, você estuda e tal. Aí começa, não quero colocar uniforme. Ele tem 2 anos. Eu tento, se não conseguir, então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma outra roupa. Ele já foi pra escola até de pijama. Porque eu escolho a batalha que eu vou assumir. Eu gostaria que ele fosse de uniforme. Mas tá tão difícil que eu prefiro que ele vá de pijama e fique bem na escola do que ele não ficar disposto lá. Então eu vou, assim, aos poucos, né?
construindo, tá certo, tá errado, não sei, talvez aqui eu esteja falando mais como mãe do que perguntar. como psicóloga, né? Porque ser psicóloga e ser mãe é um desafio. É diferente, né? É muito diferente. Muito diferente, você fica entre a teoria e a prática. O que dá para esse meu filho que é desse jeito e o que tá dizendo aqui? E você tenta conciliar. Eu já escolhi o caminho do meio, vou ser respeitosa com ele, isso aí eu já sei. Né? E todos os momentos eu respiro fundo e volto e falo, não, gente, eu tenho que escutar o que meu filho está falando, eu tenho que ter respeito com ele. Né? Porque ele é criança, eu não preciso considerar? Posso. Vou tentar ouvir o que ele está dizendo. Se der, tudo bem. Se não der, aí nós vamos dizer, filho, tem que fazer, não tem opção. Remédio, não tem opção de não tomar. Ele vai tomar um remédio, lavar o nariz, que os pediatras todos orientam, principalmente nessa fase que a gente está. Eu tenho que lavar. Né? Então, é no choro, é na briga, mas a gente lava. Isso aí eu não vou abrir mão, não. Não é a permissividade, é buscar um caminho do meio, entendeu? Eu sei que essa questão, né, igual você está falando aí, 2 aninhos, realmente já está começando a formar o que é certo, aquilo que você falou, né, pai, eu sei aonde eu posso fazer. E isso também é muito importante, né, o pai, porque a criança, muitas das vezes, tende... O pai abre a boca, a criança já parou. E a gente não. É o formato que a gente cria ou essa questão assim da gente abraçar a criança e, entendeu? Aqui eu não mexo porque a criança machucou, você tá ali, você morre pela criança. O pai não. Por que esse diferencial? Mas às vezes tem pai que vai chegar junto nesse momento, né? Eu acho que é importante a gente ver que tá mudando um pouco dessa participação do pai. Sabe, eu vejo muito isso acontecendo, assim, o pai tem sido mais presente nesses pontos também. O negócio é que a gente foi criar de um jeito e vai sendo reproduzido esse contexto aí de que o pai é o pai castrador, que vai bater, que vai gritar. E é isso que, na verdade, não educa, né? Tem um livro muito legal que chama Raiva Não Educa, a Calma Educa. Porque eu considero isso importante, assim, escutar, respeitar, entender o tempo da criança. Às vezes a gente não tem tempo para entender o tempo da criança, né? Ele precisa de um tempo também para elaborar as coisas. Não é você falar uma vez, não põe a mão na tomada, que ele vai falar, ok, não vou botar a mão na tomada. Ele vai falar várias vezes, vai botar o dedo ali várias vezes. Você vai ter que falar várias vezes. Você falou a questão da educação. Eu tenho um casal de amigos que os filhos eram jovens, aí pegaram uma lancha e saíram. Com pouco, de repente, essa lancha deu 5 horas, deu 8, deu 10, deu meia-noite, e essa lancha não voltava com as crianças, né? Porque mas tinha adulto também. Aí eu sei que na madrugada, quando conseguiram resgatar a lancha, que tinha acabado o combustível, aí o pai sentou, assim, mas estava todo mundo no prédio super preocupados. Aí, quando conseguiram resgatar, chegaram, aí o pai virou para o filho e perguntou assim para ele, assim, qual foi a lição que você tirou deste passeio? Aí ele virou e falou que tinha que verificar se tinha combustível, se tinha colete para todo mundo, se a bússola estava funcionando. Aí ele começou vários itens que deveria ter olhado e não foi olhado. Aí ele só bateu a mão nas costas do filho e falou assim, ainda bem que você aprendeu a lição. E ele entrou, foi dormir. Quer dizer, o pai não brigou, o pai não bateu, entendeu? O pai fez o próprio filho tirar a conclusão de um erro que ele havia cometido. Talvez ele refletiu muito mais do que se tivesse chegado, brigado, colocar de castigo, entendeu? Ele. Então, assim, aquilo ali para mim foi uma lição de vida, sabe? Que eu carrego até hoje e a gente tem que fazer realmente as pessoas refletirem às vezes os erros da gente, né? Eu prefiro essa opção, né? Do que chegar brigando, batendo. E com criança pequena a gente tem muitos impasses, assim. É muito desafiador. Porque a sua vontade, às vezes, é pegar... Colocar de castigo. Colocar de castigo, você se irrita, você perde a paciência, grita, né? Só que isso não leva a lugar nenhum, a não ser da falta de respeito, porque ele também vai gritar. Quando ele estiver nervoso, chateado, ele vai aprender assim, jogando as coisas, gritando, e não se silenciando, olhando para si mesmo, né? Então, quando meu filho fala assim, tô bravo, joga um negócio e fala assim, eu tô bravo. Tem gente que olha e fala assim, olha que absurdo esse menino assim. Eu acho ótimo ele identificar uma emoção dele. Ele fala, ó, isso aqui eu tô bravo. Aí tem hora que fala, tô triste, porque ele quer uma coisa, eu não vou deixar. Então olha pra você ver que legal. Eu acho lindo isso. Com 2 anos ele já percebe, né, a reação. Tem as emoções que são diferentes, quando ele tá muito feliz. Né? Então é isso, meu trabalho com meu filho é pra isso mesmo, pra ele se perceber. Pra quando ele for adulto, ele não aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Né? Ele dizer quando não tá legal, ele saber conversar, falar. Então, não só jogar e brigar, mas ele falar do que ele tá sentindo, entendeu? Ele comunicar, porque ele já tem esse recurso de falar, né?
Então, ele falar sobre o que ele está sentindo, para mim é maravilhoso. Eu perceber que eu falo, então quer dizer que eu estou indo bem. Né? Fazer ele pensar sobre o que ele fez, né? Ou ele parar e falar, tô bravo, tô triste, olha só, que massa. Doutora, a criança, a mãe, ela não tem a rede de apoio, ela não conseguiu conscientizar o pai em ajudá-la nas atribuições com o filho. O que essa mãe deve fazer? Conscientizar o pai é um papel de todos nós, né? Vamos dizer assim, porque senão é mais uma carga para a mãe, né? O pai tem que perceber, opa, minha mulher não tá bem. Tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Deveria ser assim, né? O start vindo do próprio companheiro, né? Rede de apoio a gente vai construindo, né? Tentando os vínculos, mas às vezes não tem. Eu tenho um casal que mora nos Estados Unidos que não tem rede de apoio. Não tem. Então, a filha não foi para a escola, é uma opção ainda manter em casa, mas não tem quem faça isso. Então, a primeira coisa é essa mãe buscar ajuda, né? Se ela percebe que ela não está bem por conta dessa sobrecarga. Né? Essa ajuda, qual seria? Ajuda emocional, ajuda psicológica, buscar um psicólogo, um médico, falar sobre o que ela está sentindo, né? Porque isso pode levar a um adoecimento mais comprometedor para a vida dela, né? Mas se ela procurou um psicólogo, eu imagino que o psicólogo vai virar e falar assim, não, você tem que conscientizar seu marido de te ajudar. Não, esse papel não é dela. Ela pode até conversar no sentido de, olha, o filho é nosso, não é só meu, né? E eu estou me sentindo sobrecarregada. O que a gente pode fazer? Esse diálogo é fundamental, porque essa questão é da família, né? Não é da mulher, né? O filho não é da mãe, né? O filho é da mulher, da família, do pai e da mãe. Mas, assim, perceber o que ela pode fazer com essa história, né? Que ela está criando também, porque está optando por esse companheiro, né? O filho não tem jeito de você, entre aspas, livrar dele, de você mudar esse sentido. O filho é seu para o resto da vida, né? Só vai mudando as etapas. Então, assim, acho que buscar uma ajuda para ela se perceber, para ela criar estratégias para lidar com as questões. A creche pode ser uma rede de apoio, a escola pode ser uma rede de apoio. Que a gente tende muito a acomodar, né? Não na próxima fase vai melhorar, vai começar a dar. Porque a gente acha que tudo é fase. E às vezes não é fase, né? Às vezes é uma coisa que já está, assim, mais, né? Que a gente tem que dar mais atenção, né? As fases existem, mas a gente se perguntar, será que isso é tudo fase? Eu levo muito essa pergunta pro pediatra, né? Do meu filho. Tá desafiador demais, não quer isso, não quer aquilo. Tá parecendo um adolescente, ele não quer nada. Né? A primeira palavra é não. E ela me diz, Lídia, sim, mas esse comportamento dele também tem uma questão comportamental, né? Não é só da fase, do comportamento, da forma como ele está aprendendo a lidar com as coisas dele. Então, isso aí você precisa conversar mais com ele, né? Explorar mais, e assim a gente vai conduzindo de alguma forma com a criança. Mas assim, se tem uma saída, né? Tipo, não tem rede de apoio, o pai não está fazendo papel de pai, essa mulher vai se ver sozinha e vai se ver sobrecarregada. Então, acho que ajuda, o suporte psicológico para ela se fortalecer. Isso pode causar algum tipo de doença? Pode, depressão é uma doença. Pode. Esgotamento. Hoje em dia a gente fala de burnout materno, né? Esse esgotamento das questões da maternidade, né? Mas eu não posso me livrar da maternidade. Se tivesse no meu trabalho, esgotamento, né? Burnout no trabalho, eu saio do meu trabalho, eu resolvo de outra forma, eu tenho licença, eu tenho atestado. Da maternidade você não tem licença, você não tem férias, você não tem como, né? Então, ou você compartilha as questões e tenta um auxílio com familiares, amizades e tudo, e vai se cuidar, porque a gente tem hora que esgota mesmo, né? Por todo esse contexto aqui que a gente está falando de sobrecarga, né? É real isso. Aquela questão que eles falam assim, a mãe está rejeitando a criança, talvez não, né? É a saúde mental, né? É o esgotamento. Mudou tudo, né? Mudou tudo na vida da pessoa. Exato, às vezes ela não sabe também como lidar com aquilo, com aquela birra, com aquela pirraça, né? Porque vai chegar essa fase. Às vezes tem gente que ainda aconselha assim, dorme bastante, que você não sabe se você vai conseguir dormir depois e por aí vai. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho que cada um vai vir, você não sabe quem vai vir, né? Você não sabe quem vai chegar. Essa angústia também de quem é meu filho, né? Não sei. É quando ele chegar que eu vou saber, né? No meu encontro com ele e no dia a dia que isso vai sendo construído, né? É exatamente isso, né? Quem é meu filho, não né? Sei. Porque a gente não sabe, não sei, a gente idealiza. Idealiza cabelo, olho clarinho, não sei o quê, idealiza um monte de coisa. E até questão emocional, vai dormir a noite inteira. Às vezes não vai. Foi o que aconteceu comigo. Eu acabei tendo uma, porque não dormia, tinha refluxo, o médico custou para dar o diagnóstico. Quando deu o diagnóstico, depois suspendeu a medicação fora do tempo. Então, assim, eram noites e noites
sem dormir. Aí o que eu fazia? Pegava a criança, ia para outro quarto para não atrapalhar o marido a dormir. Porque no outro dia cedo ele estava trabalhando. Tava lá pleno, entendeu? E a gente lá super esgotada, correndo para olhar o que ele tinha para fazer de almoço, ajudar a funcionária. Tem a casa, tem a fralda que acabou, que não acabou, tem a consulta com o médico, tem o remédio, tem a tosse, tem a gripe. Tem um monte de coisa, essas coisas ficam na cabeça da gente, né? Mas a gente fica falando assim, a gente acha até que a maternidade não é uma coisa boa, né? Eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem, olhar para um ser e falar assim, é meu, entendeu? É meu, eu ajudei naquela capacitação de formar o caráter daquela pessoa. Sim. Então, assim, é muito gratificante, né? O filho, né? Sim. Indiferente do trauma que você tem, tá? Lógico que sem trauma, até para a criança é melhor, né? Sim. Você consegue reproduzir uma criança ali muito mais saudável, muito mais social, né? Com toda a sociedade que nós temos, né? É totalmente diferente. Mas mesmo passando os perrengues, tem tanta gente bacana, tem tanta gente que sobressai, né? Com tantos problemas atrás, mas criam pessoas do bem, pessoas que... Então, assim, é muito gratificante a gestação. Eu falo assim que é transformador. Para mim, ser mãe foi transformador. Eu sou professora universitária e os meus alunos falam assim, nossa, professora, antes era assim, 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 agora depois do tom, nossa, eu tô vendo que é tudo diferente, porque a gente fica mais empático com certas situações. A gente, né, eu não sei, eu pelo menos posso dizer de mim, né, me transformei totalmente, assim, de ser mais corajosa, sabe? De não ter muito medo das coisas, como eu tinha antes. Embora a gente tenha que lidar agora com o medo que é real, né? Que a mãe não pode morrer, né? Mãe não pode morrer, mãe não pode adoecer, porque você tem que ter alguém pra você cuidar, né? O resto da vida. Mas de me perceber mais, assim, a gente acha que a mãe não pode morrer, né? Porque geralmente costuma, né? As mães sim cuidam dos filhos, né? As mães cuidam. A gente não quer que aconteça. A gente não pode nada, assim, no sentido de sair da cena, né? De estar sempre junto. Mas eu, com a gestação, me descobri muito mais mulher, muito mais potente, muito mais ativa. Talvez tenha sido para mim um movimento meio contrário, assim, de descoberta. E o que é interessante é que às vezes você continua com a mesma profissão, ainda a profissão de ser mãe, e consegue conciliar tudo. A gente tenta. Leva para a escola, bolsa, para o balé, para o futebol, para tudo. E você consegue fazer. A gente consegue. Consegue. Entendeu? E consegue ainda exercer o trabalho da gente com excelência. E aí o que a gente tem que se perguntar é qual que é o custo disso pra gente. Porque vai ter um custo. Ok, mas eu acho assim, a partir do momento que você começa, às vezes, pensar neste curso, aí você acaba não fazendo. Não fazendo. Eu acho assim, a partir do momento que você não pensa nisso, entendeu? Você faz e às vezes dá tudo bem. Com certeza. Mas às vezes a conta vai vir depois. Mas essa conta pode vir como? Com essa ansiedade, com essa depressão? Depressão. Você começar a ficar desgostosa da sua própria maternidade, esgotada, cansada. O que uma privação de sono faz na vida de uma pessoa, né? Você não dormir bem à noite. A longo prazo, isso vai te gerar algum prejuízo, né? Porque a gente entende que a maternidade eu tenho que fazer, porque eu sou a mãe, que eu tenho que fazer. Mas tem coisas que você pode terceirizar, né? Você pode ter uma babá, você pode ter uma escola, você pode... a avó pode levar para natação, sei lá, né? Ficar uma tarde na casa do coleguinha, as coisas que você vai compartilhando, né? Você pode até compartilhar, mas você não se desliga, né? Não desliga, mas deveria desligar, porque cuidar da saúde mental também o autocuidado, né? É cuidar da sua saúde mental. Então, assim, está com o pai? Então, ele está com o pai, gente. O pai é a referência dele, então deixa eu fazer uma outra coisa, né? Eu digo isso parecendo que é muito fácil, né? Super fácil, tranquilo de fazer. Não é, nem pra mim é fácil. Eu entender que eu tenho esse tempo pra mim agora. O que eu vou fazer agora? Se eu tiver um tempo só pra mim, você fala, hoje, olha, o Tom vai ficar com o pai, sei lá, viajou, tá super bem, você tem um dia pra você. Eu não sei o que eu faço. Porque eu vivo para o Tom. Entende como que isso é... A rotina já tá ali. É difícil, assim, é contraditório ao mesmo tempo, né? Que a gente tá queixando dessa sobrecarga, mas a gente quer fazer tudo. Então, assim, o papel da mãe, da mulher, é difícil mesmo da gente conseguir entender e transitar bem,
nesses lugares, né? Que a maternidade nos convoca a todo momento. Não é só ser mãe, assim. Eu falo, é instinto. Nem tudo é instinto, né? A gente foi criado dessa forma para cuidar, para maternar, né? Para fazer. Então, assim, a gente vai agregando, vai pegando pra gente, né? Vai somando os filhos, os amigos, os alunos, né? Os colegas de trabalho. Você vai tendo esse papel, assim, mais mãezona. E, às vezes, isso vai te gerar um prejuízo, né? A conta às vezes não vai fechar, né? Emocional, com o que dá para fazer, né? Mas é isso, a gente vai... É um eterno crescimento e construção, né? Assim, uma busca constante que a gente tem, né? Não existe uma maternidade perfeita, a mãe real, ela falha, isso é bom a gente saber, né? A mãe real, ela falha, ela não é perfeita, não. Né? Que bom que não é, porque o filho também precisa da sua falha, para ele entender o que é falha e ele também falhar. O ser humano é um ser de falta. Né? Então, a gente vai se encontrando nesses buraquinhos, assim, né, que vai ficando, a gente vai tentando costurar, né? E a gente realmente tem que ter esse cuidado, né? Porque aí os filhos estão namorando, aí você não sabe com quem está namorando, aí passa os dias, aí com pouco casa, você está preocupado que está casado, como é que está lá dentro de casa, como é que está funcionando, aí vem os netos, você começa a ajudar também a mãe a ficar preocupada com os netos, né? Você fica ali, opa, minha filha está deixando a minha neta fazer isso e aquilo. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente leva pro resto da vida, né? Não seria uma culpa, né, doutora? O que é? É uma preocupação, mas... Mas a gente também se culpa. Por não ter feito, por ter feito demais, né? Está junto do papel da mãe, assim, né? Quase que culpa e maternidade estão juntos. Mas não precisaria ser assim, né? É o que a gente está tentando dizer, que pode ser mais leve, né? Quando você tem essa rede de apoio, quando você entende que você não tem que dar conta de tudo, né? Você escolhe as batalhas que você vai enfrentar, né? O que dá, o que não tem como correr. Não tem como deixar um filho passar necessidade, né? Assim, que seja de comida, de afeto, né? Que a gente às vezes deixa o afeto de lado. Não tem como, mas assim, tentar lidar da melhor maneira, mas entendendo que a gente também pode sentir sobrecarga, a gente pode se sentir cansado. Por que a mãe não pode estar cansada? Né? Então, doutor, acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é, de repente, como mães, né? É tentar compartilhar, conversar. Eu acho que o primeiro remédio, né, pra gente dar uma aliviada é a conversa, é o diálogo, né? Que muitas vezes a gente não tem. A gente pensa, às vezes, vou conversar isso e não faz, né? E faz a gente muito errado, né? A gente tem medo de ser julgada, né? Porque uma mãe não pode falhar. A mãe não pode se sentir culpada. A mãe não pode errar. Né? Porque tem uma relação também com essa coisa do divino, né? Deus me concedeu a maternidade, então quantas querem e não conseguem, eu consegui, né? Então nesse lugar a gente não se permite reclamar, né? Dizer do cansaço, porque é como se eu estivesse dizendo algo contrário ao divino, né? Enfim, a figura de Deus, né? Então não, mas o que a gente fala é que a maternidade também é exaustiva. Também é cansativa. E se a gente não fala sobre isso, se a gente faz tudo e não fala nada sobre isso, as pessoas vão entender que está ok. Então, eu preciso falar que é cansativo, que é desafiador, que tem os pontos que a gente, às vezes, dá vontade de abrir a porta e sair correndo 5 minutos, para depois voltar, né? Voltar mais plena. Então, assim, essas coisas que a gente precisa falar, a gente precisa se importar mais com as mães. Porque as mulheres movem o mundo. Se não tem mulher, não tem mundo. E a gente tende muito, a mãe tá ali com o bebê, você chegar perto e virar e falar assim, nossa, seu filho tá lindo, que isso, que aquilo. E às vezes esquece, né, de olhar pra mãe e falar, não, você tá isso, você tá aquilo. Ou o que você precisa. Você precisa de ajuda? A gente só vai visitar o bebê, a gente só olha o bebê, a mãe tá ali exausta. Ainda tem que botar uma mesa de café linda pra você te receber, entendeu? Então, assim, leva alguma coisa pra essa mãe, lava a louça, pega o bebê, deixa ela tomar um banho tranquila, né? Verdade. Coisas, assim, que são simples pra gente, mas que pra mãe faz uma diferença. Vai lá fazer sua mãe que eu fico aqui. Verdade. Né? Coisas assim que vai fazer diferença. Eu vou com você, porque às vezes a mãe fica insegura de deixar, né? Ou escutar, ensinar alguma coisa. E eu acho que o diálogo é um caminho, né? Comunicar, dizer, olha, não tô bem. Essa mãe se permitir não estar bem também, tá cansada, vai descansar, se tem alguém pra cuidar. Desligar um pouco disso, porque a maternidade é o filho, mas também são várias outras coisas, né, que estão envolvidas ali, que a gente precisa entender que faz parte, mas o que não faz parte, o que é
também do pai, dessa pessoa que está comigo, que está cuidando também. O que a avó pode fazer? Né? Terceirizar um pouco disso para não ficar tudo na mãe, porque a gente não... essa ideia da mãe heroína, né, é muito complicado. Guerreira, né? Porque aí você fica num lugar que você não pode sair. É porque nós vivemos outro mundo, né? Antigamente as mulheres ficavam mais dentro de casa. Hoje a mulher tem o espaço dela, tem o mercado dela. E que até para a questão da autoestima dela, a gente precisa desse mercado, dessa saída de casa, né? E até mesmo o nosso intelecto está aí é para a gente colocar ele em prática, né? Em alguma área, né? Então, aí pesa muito mais. É isso que a gente vem falando, né? Essa separação no início ali, quando a mulher volta ao trabalho, né, e tem que ter alguém para ficar com o filho, ou a escola, a creche, o que for. Essa separação, você está falando da autoestima da mulher, da mãe, é fundamental. Mas também para o filho. Para ele entender que essa mãe, ela não está disponível para ele 24 horas. Que ela também é uma mulher, uma mãe, uma pessoa, independente dele, que também vai precisar fazer outras atividades e ele vai ter outras referências de cuidado. Né? Ele vai ter uma avó, ele vai ter um pai, ele vai ter a tia, ele vai ter uma prima, ele vai ter a professora, né? A cuidadora da escola, ele vai ter a babá. E aí vai outras pessoas ocupando esse lugar, que não é só da mãe, não deveria ser. Né? Então é bom para a questão da autoestima, tem que trabalhar, a gente não tem opção de não trabalhar, né? A maioria hoje não tem opção de não trabalhar, né? Talvez tivesse não ia ser tão ruim, né? Porque uma coisa é trabalhar por opção, outra coisa é trabalhar por necessidade. E ter alguém que vai fazer esse papel para você, né? No seu lugar ali, né? Não para você, mas no seu lugar, que vai cuidar e que vai ser bom também para a criança. Esse distanciamento da mãe também é necessário. Entende? Não estou falando de deixar chorar, de questão afetiva. Mas a mãe sair e voltar, né? Ela vai e volta. Eu falo isso com meu filho todos os dias. Mamãe vai, mamãe volta, meu filho. Nem sempre é fácil, tem vezes que fica chorando. Mas tá em segurança, tá tranquilo, tá chorando porque não quer perder, né? Mas eu vou voltar e vai dar tudo certo. Doutora Lídia, quero demais te agradecer esse bate-papo. Você pode ter certeza que eu vou olhar com outro olhar. Eu não tinha essa visão da saúde mental de uma mãe, mesmo sendo mãe, mesmo sendo avó, mesmo sabendo que eu passava por toda uma pressão, mas inconscientemente eu nunca parei para pensar no peso dessa pressão. Entendeu? Então, assim, a gente fica conversando aqui, aí eu fico lembrando de coisas que poderia ter sido diferente, mas eu não tive essa maldade. Então, assim, que bom que a gente tem a oportunidade, né, de fazer esse bate-papo e poder ajudar alguém. Entendeu? E eu tentar alertar as pessoas quando estiver acontecendo, faça isso, faça aquilo. Entendeu? Porque realmente, quem é mãe sabe que não é fácil. Só uma mãe para entender uma mãe. O homem ele pode tentar, mas quando a gente tem filho é diferente. Isso eu percebi agora que eu tive filho, né? É diferente. Mas eu quero chamar as pessoas para cuidarem e se importarem com as questões que a mãe faz. Escutem as mães. A gente não escuta a mãe às vezes, né? Mas escuta o que a mãe está dizendo. Porque a mãe tá sabendo de alguma coisa que está num outro nível que a gente não vai dar conta às vezes, né? Então, assim, foi necessário uma campanha para se falar sobre saúde mental materna, que isso não era colocado, né? Em 2020 essa campanha nasceu, ela ainda é nova. Em Valadares a gente já tem instituído o maio como o Maio Furta Cor. Então o prefeito sancionou a lei, a partir desse ano já entrou em vigor. Mas assim, a gente já fez algumas ações esse mês, ano que vem a gente vai ter uma programação mais ampliada, vou estruturar uma comissão, sou representante dessa campanha aqui em Valadares. E aí nós vamos ter ações voltadas para a saúde mental materna, né? Porque a gente está começando a falar disso agora, eu estou trazendo isso, todos os lugares que eu puder falar, eu vou falar sobre isso, eu falo que essa causa também é minha mesmo, porque eu comprei depois que eu tive filho, eu entendi que esse é um assunto importante. E quem quiser saber mais informações sobre a campanha, como apoiar, como participar, de alguma forma, tem todas as informações no Instagram e tem um site, www.maiofurtacor.com.br. E o Instagram da campanha também é esse, Maio Furta Cor. Então, vocês vão achar tudo lá, tudo. Tem gente importante apoiando a campanha, né? Porque já entendeu que é necessário falar sobre isso. Então, eu te agradeço o espaço, né? O momento de troca, a possibilidade de falar sobre a saúde mental das mães, de nós mesmas, né? Porque a gente está em etapas diferentes com os filhos, mas em algum momento a nossa conversa, ela casa, ela fala a mesma língua, né? Mãe às vezes não tem espaço para falar disso,
e nem tempo, né? Então, eu estou à disposição, se alguma empresa quiser, a gente vai, fala sobre a campanha, faz um momento com as mães, conduz isso e alertar. Existem questões de saúde mental que são importantes, que vêm depois, né, gestação e depois do parto, que a mulher precisa cuidar. A gente às vezes não dá conta de ver tudo isso, porque são muitas demandas nesse início, mas que buscar a ajuda profissional é fundamental para ela não piorar um quadro que às vezes já veio até antes do bebê. Mas a gente vai protelando o cuidado de saúde mental, né? Assim, depois eu vou, mês que vem, semana que vem, agora eu melhorei. Sempre assim. Deixa pra lá, agora tem outra coisa, né? Agora vem isso, vem aquilo e vai passando. Então, assim, que a gente cuide da saúde mental da gente, porque é isso que importa. Você falou da questão de empresas para conversar sobre o assunto. Essa ida, isso tem um custo para a empresa? Como é que funciona? Não, essa campanha ela não tem fins lucrativos, é uma partidária, democrática. Pode ser qualquer época do ano? Pode ser qualquer época do ano, entendeu? Hoje, antes de vir para cá, eu estava falando sobre saúde mental materna. Eu até tinha falado um tema, depois quando você chega e sente o clima do grupo, fala, já vou falar sobre outro assunto. Só tinha mulheres mães, né? Porque a campanha não é feminista, não, é a campanha para todo mundo, né? Então, assim, a gente não cobra nada para ir falar sobre esse assunto. Eu não vou cobrar nada, nem posso, né? Tem as diretrizes da campanha. A gente escuta muito falar, por exemplo, de Janeiro Branco, Setembro Amarelo. É uma dessas campanhas que surgiu diante dessa necessidade de uma pandemia. Quer dizer, você ficou com uma tripla jornada de trabalho, muitas mães foram mandadas embora, né? Muitas mães tiveram filhos, o trabalho foi para dentro de casa, o que é trabalho, o que é casa. E todo esse cenário que foi muito caótico, né? 2019 para cá, fez essas duas profissionais, uma psicóloga e uma psiquiatra lá de Curitiba, idealizar essa campanha e fundar a campanha. Então, ela é toda bancada. Foram muito felizes, né? Muito, assim. Não sei se vocês viram o jogo do Curitiba e do Vasco, o pessoal estava vestindo a camisa, porque são lá da região e tudo, e apoiaram a causa. O Janeiro Branco apoia a nossa campanha também. Então, tem muita gente entendendo que é importante esse assunto e que a gente pode falar sobre isso, né? Quebrar esse estigma social de que a mãe tem que dar conta de tudo, que a mãe é guerreira, heroína e tal, porque nem sempre a gente vai dar conta de tudo e nem tem que dar conta de tudo, né? Doutora, obrigada, hein? Obrigada a vocês. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast Oficial.